Opa, pessoal do canal, tudo bom? Então, falar hoje aqui com bastante entusiasmo e começar o vídeo, né, ó? Brigadão, Diniz. Brigadão demais. Vitória Vascão. Obrigado. 3-0 Fortaleza. Esse daqui é um vídeo que eu quero deixar bem claro, que é um vídeo de alívio, um vídeo que realmente eu... Pra vocês terem uma noção, eu tô gravando ele 3h30 da manhã, porque eu assisti o jogo com os amigos aqui em casa, tudo, até o pessoal ir embora, tudo. Minha casa é meio que um centro de ocupação, então, resumindo, são 3 da manhã agora, a hora que eu tenho... Caramba, é o horário que eu tenho livre pra gravar. Vai sair meio-dia de domingo, muito possivelmente, que vocês estão vendo. E, pô, vocês estão vendo no domingo, meio-dia mesmo, ao decorrer de domingo, muito obrigado. Domingo é um dia importante, passe com a tua família, com quem você ama. Fale bastante do jogo do Vasco, fale bastante do que aconteceu aqui. E quero deixar aqui meus pontos bem claros, tá? Foi um jogo de verdade, um jogo que eu saí aliviado. Foi um jogo pra mim que fazia 9 jogos, né, que o Vasco não ganhava. O jogo contra o Lanús talvez tenha sido a lanterna amarela em muitas pessoas, por conta do o Diniz escreveu com derrota, tudo. Mas foi uma Copa, agora de fato eu ouso dizer que foi a estreia. Antes ele teve um dia só de treino, mesmo com um dia já dava pra ver uma diferença, não vou falar nítida, mas dava pra ver uma diferença assim no Vasco. E agora, com 3 dias de treino, eu ouso dizer que foi o melhor jogo do Vasco no ano. Talvez no Carioca contra o Flamengo, no jogo de ida, tenha sido um nível parecido, se não o de hoje é melhor, tá? De verdade aqui mesmo, o nível que o Diniz chegou a ter em um jogo com mais de um treino consecutivo foi melhor do que toda a passagem do Carille por esse ano. Ponto. Falar um pouquinho então do jogo, pessoal, tá? Só deixar aqui um pouquinho claro. O Vasco veio com um elenco que, como eu disse nos o Chris Bala fala Vasquinhos, é o elenco que eu jogo sim ser titular. Que no máximo, do máximo, o Maurício Lemos, né? Quando ele voltar de lesão, que aparentemente ele já está voltando. Mas na zaga, João Vitor e Luiz Gustavo. Laterais, Lucas Piton e Paulo Henrique. Meio campo, Hugo Moura e... Caramba, não foi Paulinho, o Jair não foi escalado. Quem foi o outro meio campo com o Hugo Moura? Foi o Tietchan. Tietchan que, em teoria, foi escalado como um volante, mas foi o meio campista, né? O primeiro volante ficou com o Hugo Moura. Acima dele, Coutinho, né? Meio armador. À esquerda, Nuno Moreira. Direita, Ryan. E chega o nosso centroavante de ofício, né? Verratti. Hoje, eu até pensei em falar pessoal individual, tudo, só que eu não quero que seja o vídeo de 40 minutos, né? Sendo bem honesto aqui, eu acho que ninguém mais vai ver vídeo de 40 minutos do Vasco. Ó, esse foi disparadamente o melhor jogo individual do elenco. É estranho falar isso, mas sim. Melhor jogo do Piton, melhor jogo do João Vitor, melhor jogo do Luiz Gustavo, melhor jogo do Léo Jardim, melhor jogo de todo mundo. Na real, o Léo Jardim talvez tenha uma ressalva contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, talvez aquele seja o melhor jogo dele como goleiro no ano, talvez, então. Mas se não for o primeiro, é o segundo, esse jogo, resumindo. Todo o elenco do Vasco, esse foi o melhor jogo dele, ponto. Foi um jogo que, novamente, serviu como um alívio, mostrou pra gente que a gente consegue jogar futebol. Graças a Deus, a gente consegue jogar futebol. E, novamente, eu acho que realmente o Ryan, hoje, de verdade, o Ryan cresceu muito hoje. Também, segundo tempo, estava sendo cobrado pelo Diniz literalmente dentro do campo. O Diniz chegou a ultrapassar a linha de técnico, né? Foi pra dentro do campo cobrar ele. E, de verdade, pô, Ryan, hoje o Ryan me senti vendo o Gabriel Peck, Gabriel Peck auge 22, 21, ou o Lionel Messi 2009, sabe? Foi, pô, pra pegar a bola, cortar pra dentro, passar por Crespo, ele jogou muita bola, de verdade. Individualmente falando, foi o melhor jogo do elenco do Vasco, ponto. E pra mim isso é maravilhoso. O Hugo Moura não foi expulso hoje, pelo menos também, quem foi o Coutinho. E mais pra frente fala sobre o futuro Vogue. Enfim, começando o primeiro tempo do Vasco já, né? Como todo vascaíno já tá feliz e com a mentalidade totalmente estável. Literalmente aos 10 segundos de jogo com uma saída de bola errada do Vasco. A gente quase leva um gol. O Léo Jardim ele sai, ele. Goleiro no esquema do Diniz, né? Ele vira mais líbero. Ele sai com a bola pra tentar pegar a bola. Quase que sai um gol do camisa 9. Camisa 9 ou camisa 7 do Fortaleza, não lembro quem que é agora. E felizmente não teve gol. Se não me engano foi o Luiz Gustavo que chegou a pegar a bola, conseguiu impedir. O Paulo Henrique também.
E isso em 15 segundos de jogo. Quase que a gente literalmente tomou o gol mais rápido do Brasileirão. Em 15 segundos. E se isso acontece, eu ouso dizer que é o efeito borboleta total aqui, tá? Eu ouso dizer que seria a 10ª partida do Vasco sem vitória. Não sei se seria uma derrota, mas pelo menos um empate eu acredito que seria assim, de verdade. Tomar um gol aos 15 segundos, mesmo com o Diniz sendo um psicólogo, mesmo com o pessoal gostando do Diniz, eu não vejo nunca o elenco do Vasco voltando aquele resultado para a vitória. Só se fosse o Vasco do Paiva, né, que era acostumado com isso. Mas enfim. E nessa série de bola, que já preocupou a gente, já fez a gente pensar, mas literalmente na recuperação de bola do Vasco, a gente já conseguiu ver a diferença total. O Vasco, ele conseguiu trabalhar a bola. Era coisa de 5 minutos de jogo, a gente estava vendo o Vasco chutando para frente, para os lados, não deixando o Fortaleza pegar a bola. Esse foi um jogo que não foi tão expressivo. Foi 56 ou 54% de posse de bola para o Vasco, foi no final do primeiro tempo só. Então, realmente vendo, não parece que foi algo tão grande assim, né? Só que no segundo tempo essa pressão vai aumentar. E o time do Fortaleza, de novo, é o famoso dado não mostra jogo. Não necessariamente, né? O dado complementa. Você vê o jogo, você vê. Era um domínio do Vasco. O Fortaleza chegou a ter 4 finalizações no primeiro tempo, enquanto o Vasco teve 8, o dobro. E as finalizações do Vasco foram de jogadas com a bola trabalhada, foram de jogadas que tecnicamente você via que era algo ensaiado, realmente parecia que o Vasco treinou. É difícil, é angustiante falar isso. O Vasco treinou, parecia que o Vasco estava treinando. O primeiro gol da partida, já vou aqui adiantando, saiu aos 15 minutos. Um baita de um golaço do Nuno Moreira, não esperava aquele gol. Foi um gol no toque e me foi. O Nuno pegou a bola, passou pro Hugo Moreira, o Hugo Moreira devolveu enfiando, ele passou no famoso triângulo, né? Que passa a bola pra cá, ele passa pra cá e vai pra cá. Chutou a bola pro gol, foi gol e. Meu, foi literalmente num 10 minutos depois de um lance que a gente olhou, ele olhou e falou: tá, o Vasco vai perder hoje, eu ferrou, meu, saída de bola, Vasco. Foi algo magnífico, assim, de verdade mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui, deu bastante anotação, porque eu estava acostumado a fazer 3 anotações por tempo, né, para minimizar o tempo. E nessas 3 anotações, muitas vezes no jogo do Carille ou do Felipe, eu tinha até que inventar de algumas anotações. Esse daqui não, esse daqui eu tô fazendo extremamente com cara, eu tô pecando pelo excesso. Eu tenho tanta coisa que eu tô realmente tentando minimizar e englobar por tempo. Nisso que saiu o gol, o Vasco ele mantém o controle da bola, o Vasco ele tenta atacar, o Vasco não para de atacar, até brincando, né, com o amigo meu aqui, o jogou e tudo. Ele comentou, pô, é melhor o Vasco já marcar o segundo então, né, porque ele tá ligado que lá tem o Iago Pikachu, então é a lei do ex vai ter. E realmente eu não vou negar, que eu tava realmente pensando que o jogo ia ser 2x1 ou 3x1 até, de verdade, ainda mais ao decorrer do jogo. Isso eu pensando na vitória do Vasco, tá? Pensando no gol do Iago Pikachu mesmo, tá? Eu realmente estava pensando que ele ia fazer gol por causa da lei do ex. A lei do ex é a única lei que funciona nesse país. E aí, o jogo acaba aos 45 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, com a gente realmente conseguindo ver que o Vasco ele demonstrou uma evolução. O Vasco, em um tempo, jogou melhor do que os últimos 9, 10 jogos. Eu quero só lembrar que o último jogo que o Vasco ganhou faz 1 mês e 4 dias, se não me engano, e foi contra o Sport, o lanterna do Brasileirão, o time que tem 1 ponto em 10 rodadas. Então, pra mim, de novo, eu realmente ganhar do Fortaleza agora, o Fortaleza que meteu 5x0 no Juventude, é aquilo. Isso determina que a gente vai ganhar tudo esse ano? Não, nem perto. Mas dá uma descarga, dá um alívio no torcedor vascaíno, de verdade. Finalmente, parece que a gente consegue olhar pra frente, pra esse elenco. E realmente, que nem eu falo acho que desde a contratação do Nuno Moreira, Lloyd e Garré, o elenco do Vasco não é um elenco ruim. O elenco do Vasco é um elenco que dá para disputar. É o melhor elenco do Vasco nos últimos 6, 7 anos. A gente tinha total... É melhor que o elenco do ano passado, foi melhor que o ano retrasado, foi melhor que o ano retrasado. Anterior, no caso. Esse elenco do Vasco é um elenco minimamente bom. Minimamente bom, minimamente. É um elenco que nem eu comentei, pelo menos Copas eu acredito que sim, a gente disputa.
E indo agora pro segundo tempo, então. O segundo tempo já começa. Fazer um ponto aqui, que o Verratti. O Verratti, ele é um jogador que eu comento aqui relativamente bastante dele, que ele não é um jogador, ele é caneludo, resumindo, ele é caneludo. Tu acha que qualquer vascaíno sabe dizer isso, ele é caneludo. Ele não é o cara que vai correr com a bola, saber driblar, saber, às vezes, até enfiar a bola, mas ele sabe passar e finalizar. Finalizar, inclusive, de primeira, ele é um dos melhores do Brasil, atualmente. E, realmente, o primeiro tempo do jogo, que saiu do número e tudo, foi um tempo muito apático do Verratti. De verdade, parecia que você via que o Verratti não parecia estar adequado, marcação muito alta em cima dele, junto com o fator de que a bola parecia não chegar pra ele. O Ryan tentava criscar a bola uma hora ou outra pra ele, o Tietchan também, mas não chegava. Segundo tempo já foi totalmente diferente. Segundo tempo é a prova. Dá pro Vasco jogar de uma maneira e ainda assim se inovar dessa maneira. Eu de verdade, que nem eu falei, não vai ser um jogo que vai, agora minha opinião sobre o Diniz está feita por causa desse um jogo de 3-0. Não, nem perto, e muito menos é para consagrar qualquer coisa aqui. Mas, o Vasco, ele tem dois laterais, um lateral cruza muito bem, que é o Piton, o outro que a única falha eu usava dizer que era cruzar, que é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique pra mim ele é bom em tudo, em drible, jogo de corpo, velocidade, físico, só que cruzar ele não era o melhor nisso. E a jogada clássica do Vasco, todos os times vão contra o Vasco já sabendo que vai ter essa jogada, que é bola na lateral, cruzamento, Verratti, gol. Caixa, né, melhor dizendo. O time do Vasco hoje conseguiu inovar nessa linha. Eu não anotei aqui a minutagem, se eu não me engano foi aos 50, foi bem no começo do tempo, e o outro eu tenho certeza, foi aos 80. Ambos do Verratti, um com a assistência do Paulo Henrique, o primeiro, e o outro com a assistência do Piton, a assistência dos dois laterais. Por que eu tô comentando então sobre se renovar nisso? Foram jogadas que, primeiro, a do Paulo Henrique aos 50 minutos. Paulo Henrique, baita lateral, não canso de reforçar isso daqui aqui, ele é um baita lateral. Ele ganhou, ele driblou não foi o ponta e o lateral do Fortaleza, o drible da vaca, inclusive, até se não me engano que é o nome, eu não lembro agora, sou meio ruim com o nome de drible, principalmente. Ele ganhou na velocidade de todo o time do Fortaleza, ele puxou a marcação até a linha de fundo e ele deu um cruzamento rasteiro, nisso, gol do Verratti de pé. O Verratti só dá gol de cabeça, não é? O pessoal fala? Não, aqui, gol do Verratti de pé. E ambos os gols foram de pé. E contra o Piton foi um esquema realmente não foi nem um pouco parecido. Inclusive por isso até que eu disse que foi uma reinventação, que foi Nuno Moreira volta para trás, substitui com o Piton, Piton avança. Ou seja, essa daqui é literalmente a jogada clássica do Vasco. E funcionou. Piton avança, enfia no Piton, Piton cruza, gol. Também no pé do Verratti, tá? Inclusive. Nisso 3-0. O Vasco, nisso de se armar e tentar puxar os laterais para frente. No segundo tempo tomou 4 finalizações, ambas as 4 foram da mesma forma, que foi bola atrás. Tudo bem, novamente, que nem eu falei, o Piton já não é um zagueiro bom de marcação, então não ia exigir muito disso dele. Mas só de não tomar o gol, a defesa do Vasco hoje estava organizada. O João Vitor e o Luiz Gustavo hoje estavam organizados e estavam trabalhando para o Léo Jardim pegar a bola. Não teve um chute do Fortaleza hoje que era indefensável. E por não ter esse chute hoje, o Vasco não tomou gol. O Vasco, ele tomou, acho que foi 8 gols em 8 jogos, uma coisa assim, ou 6 jogos. Desses 8 gols, que eu não comentei, eu vou dizer que 3 deles, 4 ou 5, na verdade, eram totalmente defensáveis, de verdade. Só que aquilo, a defesa do Vasco não era boa. Não era minimamente organizada. E nos jogos agora que ela se organizou, deu pra ver, o Léo Jardim, ele é um baita de um goleiro, ele cresce, ele é um bom goleiro. Vou comentar aqui um pouquinho só agora, ainda no segundo tempo. Realmente, o Fortaleza tentou marcar assim. O Marinho entra aos 55 minutos. Nisso que o Marinho entra aos 65, ele dá uma cotovelada no Ryan, cartão vermelho totalmente merecido, na minha visão. E aí começou um bafafá ali, um rebuliço que deu a entender que o cartão vermelho vai inclusive até primeiro pro Coutinho do que pro Marinho. Na hora eu fiquei na dúvida, tipo, caralho, Coutinho recebeu o cartão vermelho, por quê? Aí voltaram o replay, né, o VAR confirmou e realmente o Coutinho
Parece quando tá na igreja evangélica, que é o padre meio que empurra a cabeça da pessoa, o Coutinho meteu o louco. Ele foi de jogador apático, jogador triste, pro cara mais puto do mundo hoje. Tudo bem. De verdade, eu prefiro mil vezes o cara comprometido e puto do que o cara comprometido e triste. Então, por mim, maravilhoso. O Coutinho pode continuar assim, de verdade mesmo. E acabou que nisso ele foi expulso, também merecido, não é porque eu sou vascaíno que eu vou mentir. Eu acho que realmente aquele empurrão que ele deu na cabeça do Marinho merecia mesmo. E nisso foi um jogo de 10 contra 10. O terceiro gol, quer dizer, foi marcado já com um 10 contra 10. E foi o Vasco hoje, foi um time que não cansou. O Vasco hoje, inclusive, eu acho que talvez a única crítica que eu venha a ter com o Diniz hoje é em relação à substituição. A primeira substituição do Vasco acontece aos 80 minutos, que aí sai Tietê, não lembro quem pra entrada do Paulinho e Lloyd, se eu não me engano foi. Mas, resumindo, foi substituições. As substituições foram de fato tão tardias que pra mim foram indiferentes, tanto que eu não anotei. Esse é o nível. Teve a substituição dele que foi aos 90 minutos. Então, tirar a pessoa aos 90 minutos, ele também só falar, ó, tenta não lesionar. Quer dizer, não vou te deixar lesionar, ponto. Ou ganha rodagem ainda, pro cara que tá entrando do banco. E agora falando sobre o futuro, né? O próximo jogo do Vasco é contra o Operário. Que nem eu falei, porra, time reserva tem que ganhar, ponto. É obrigação ganhar time reserva. Essa, né, expulsão do Coutinho vai complicar a gente, bastante inclusive, tá? Porque o próximo jogo é num clássico contra o Fluminense. E o Coutinho, esse jogo específico, jogou muita bola. De verdade, hoje o Coutinho ele jogou muita bola. Deu gosto ver o Coutinho e o Nuno trabalhando bola, de verdade mesmo. Eu acho que muita gente, principalmente amigo, né, obviamente, comentou comigo que acha que eu passo o pano pro Coutinho, que eu falo, ó, ano passado ele não jogou bola, esse ano ele melhorou, principalmente com a cara do Nuno, e eu acho que sim, ele tem mostrado um nível pelo menos crescente pra bom. O pessoal fala que eu passei pano. Eu não acho. Mas esse jogo específico, pra mim, foi um jogo que o Coutinho escracalhou com a bola. Foi um jogo maravilhoso do Coutinho, individualmente falando. E ainda vai ser um desfalque. Inclusive, com esse desfalque e tal, quero deixar bem claro que a situação vai ser bem complicada. Porque hoje o Jair não entrou nem no banco. E o Vasco, ele é um time que tá sem o Payet. Payet volta só daqui a um mês, se o contrato não acaba antes. Eu tô bem por fora disso, sendo bem honesto. O JP também não volta. O JP na real tá no Havaí, né? O Estrela não volta. Colocar o Tietê como meu armador? Pode ser. Só que aí ficaria como a parte do meio campo? O Hugo Souza e Cocão? Ou o Hugo Souza e Jair? Porque o Hugo Souza seria o primeiro volante. Para entrar nessa parte mais de meio campo seria do Jair. Só que é aquilo, a gente entra no problema já que, sendo honesto, tá falando com cabeça, né? O jogador tem que ser profissional, tem que jogar. Só que nem aconteceu com o Afonso alguma coisa lá, o Afonso Teixeira, se não me engano, que foi o técnico do Vasco, jogou 4 jogos e foi embora. Ele não escalou nenhum DVD como banco num jogo, no jogo seguinte ele foi titular. Fazer uma coisa com o Jair, eu acho que pode dar um pouquinho de ruim pra cabeça do Jair. Claro que, novamente, é o Diniz, um Diniz psicólogo, dane-se também. Falando como profissional, seu trabalho é jogar no Vasco. Ah, você não foi escalado? Se ficar puto, se desempenhar mal, eu quero que você se dane, Jair. De verdade. Então, entra meio que nisso. Fora que, pós-Operário, pós-Fluminense, vai ter partida contra o Melgar, que é matar, ponto. Porque empate ou morte é eliminação completa. O Melgar vai pro jogo com a intenção de empatar, fora de casa, inclusive. E o Vasco tem que ganhar, ponto. O Vasco tem que ganhar para ele ficar em segundo lugar da Sul-Americana. É um time totalmente possível, só que, novamente, o Hugo Moura está expulso da Sul-Americana na próxima partida, na última partida dos pontos corridos. E com essa expulsão, acredito que vai ser um jogo bem, bem complicado, porque novamente vamos entrar na questão de o Hugo Moura, hoje em dia, sem contar a lesão, eu acho que ele é a persona do Vasco mais difícil de substituir. Porque ele é nosso único primeiro volante de ofício. Olhando assim bem
bem tecnicamente, não é meu nome, ele é o nosso único. O que eu faria? Eu acho que vai falar mais até pra frente, né? Próximo vídeo, porque falta 3 jogos ainda pro meu lugar. Mas seria Jair e Cocão, ou Tietê e Cocão, ou Esforza e Tietê. Só que aí teria que levantar mais, e como aquilo, empatar pro Vasco e perder a mesma coisa, talvez Tietê e Esforza realmente valem um pouco a mais. Só que o Esforza faz tempo que não joga, não sei como é que tá o mental, o físico. Ele é moleque também, né? Vai lembrar que o Esforza tem 21 anos, se não me engano. Então, de verdade, eu acho que vou entrar mais nesse critério. Mas que daqui vale a pena trabalhar mais pra frente e confiar. Hoje foi um jogo dia livre, foi um jogo pra mim maravilhoso, foi um jogo que mostrou que o Vasco tem sim capacidade, competência, vamos sempre analisar, vamos pensar. O Tietê que ficou um tempo parado por conta de problema familiar. O Hugo Moura que estava com o mental totalmente ferrado, tudo. Agora, esse jogo pelo menos jogou muito bem, muito acima do que ele tem demonstrado nos últimos 3, 4 jogos dele, que levou vermelho, inclusive em 2. E pra mim é isso. Pra mim, novamente, o Vasco ele é um elenco bom. Ele só precisava de um técnico bom, alguém conseguisse montar esse time e fazer ele atuar como coletivo. Eu falo isso daqui desde o primeiro Fala Vasquinho. E pra mim é verdade. Eu não mudei minha opinião sobre isso. Espero que esse técnico seja o Diniz. Se não for, acontece. De verdade, vamos ter que ir atrás. Mas eu espero que seja. Obviamente, eu não vou torcer contra. Acreditando ou não, eu não vou torcer contra. E é isso, pessoal. Novamente, né? Ó, Vitória Vascão. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Bom domingo pra vocês que estiver vendo domingo.